Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio, né, da nossa série aí, Um Olhar Além do Óbvio. Hoje eu vou receber a Michele Araújo e boa noite. Ela vai falar pra gente sobre como o nosso ponto de vista cria os nossos relacionamentos. É isso mesmo, gente, profundo, né? Mas é isso. Ela já entrou aqui, vou convidá-la. Quem tiver, né, quem já tiver aí, já clica no aviãozinho, já manda para quem acha que vai ser contribuição aí essa live. E vamos lá, vou chamar a Michele aqui. Só um minutinho. Peraí. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Aê! Olá, Pode ser boa assim, noite. rápido. Eu te falei, estava aguardando aqui ansiosa pela nossa conversa. Assim que é bom. Gente, olha só. Primeiro eu quero te agradecer mais uma vez você aqui, né? Adoro as nossas lives, expande assim, né? É uma beleza. E o bom é que não é nada combinado, né, Michelle? É só o tema. E aí as coisas vão brotando aqui na nossa mente. As pessoas que estiverem aqui, que puder também contribuir, perguntando, trazendo comentários, eu acho que isso também valoriza demais, né? Ajuda, às vezes, até a gente lembrar de alguma coisa que a gente esquece de falar. E é isso. Então, eu quero que você comece se apresentando, né? Fala de você, como que as terapias chegaram até você. E enquanto isso, eu não vou estar te olhando, mas eu vou estar te ouvindo, porque eu vou mandar para o pessoal aqui o link da live, tá? Então, fica à Tudo bem. vontade. É com você a palavra. Um beijo. Vai lá. Então, Arrasa. vamos lá. Então, gente, as terapias chegaram para mim nessa busca minha, né, sempre de autoconhecimento. Então, eu sou formada em contabilidade, né, o oposto aí, né, as ciências exatas. E chegou em um momento que eu não estava, né, entendendo as coisas que estavam acontecendo comigo, eu não me encaixava mais ali nos papéis, né, da sociedade, o que eu, né, tinha me imposto, questão de autoestima, para melhorar também essa relação comigo mesma, né, de autoestima, relação com as pessoas também, né, então, primeiro eu usei para mim, né, para o meu próprio, para minha própria evolução. E depois, né, veio em consequência essa vontade de querer contribuir e ajudar também com as pessoas. Porque hoje a gente vê muitas pessoas vivendo no automático, no acordar, Total. né, viver ali por viver. E eu nunca quis viver por viver. Eu sempre sabia que tinha alguma coisa muito além, né, do que a gente vê fisicamente, né, visualmente. Eu sempre busquei isso, esse propósito de vida, né? Qual que é o meu propósito de vida? Para que eu vim fazer aqui? Eu não vim só para sofrer, não. Na Com verdade, eu não vim para certeza. sofrer. Com E certeza. as terapias sempre me ajudam nisso, nessa questão de entender o cérebro humano, né, que a psicanálise, que eu amo estudar, né, eu amo a psicanálise, de entender como que a gente funciona, como que é o nosso comportamento, para assim a gente conseguir ter uma felicidade, um bem-estar ali na maior parte do tempo, porque quando a gente consegue entender o nosso mecanismo de funcionamento, tudo fica mais simples, né, não fica, a gente não elimina a dor, né, mas a gente Sim, consegue lidar com sim. a dor ali muito mais fácil, É. entendeu? Importante falar isso. A terapia, ela não te tira os problemas, mas ela te ajuda a lidar com eles de forma muito mais fácil, né? Eu tiro base por nós, que somos terapeutas, que estamos sempre trabalhando a gente vive passando os nossos apertos. Imagina se não tivesse, gente. Entende? É o que acontece com a maioria das pessoas. Só que é Sim. um processo, né, Michelle? E as pessoas, elas têm pressa. Isso eu acho que atrapalha muito, né? Porque você não criou uma ferida de uma hora para outra, Uhum. né? Foram anos e anos você convivendo com aquilo dali, criando máscaras para lidar com aquela dor. E aí a pessoa, ela chega num ponto que ela não aguenta mais e ela acha que vai ser num passo de mágica. Não vai, Sim, não sim. vai, né? Então É, isso tem que estar bem claro. e realmente, eu acho que é muito mais profundo quando a gente fala de ter autorresponsabilidade com a nossa vida, né? É muito mais profundo do que você assumir a sua vida como criador. E sim entender que a gente tem uma capacidade enorme, uma capacidade grande de analisar os nossos pensamentos. É a metacognição que Sim, eles falam, né? Que a sim, gente tem essa capacidade de pensar sobre os nossos pensamentos, pensar sobre a nossa vida, nossos processos, aquilo que a gente está repetindo, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Então, muita gente não usa essa capacidade de metacognição e fica só sendo refém das situações, das pessoas e encontrando culpados. A gente não, sim, né, sim, isso é sem. um problema. Eu falo muito, gente, é tudo sobre você, nada é sobre o outro, nada. Porque o outro você não controla, o outro, a vida é dele, o problema é dele, as consequências serão dele. Você tem que focar em você, não é? E, Então, e, e a, não, pode terminar. então é isso, a pessoa chegou, aconteceu alguma situação ali que não estava, né, no seu script, e isso te tirou o chão, isso aqui, em vez de você ficar focando, porque é culpa dele, isso, não, volta para você. Bom, aconteceu, o que eu posso fazer com isso? Né? Então, eu tenho que cuidar de mim, em vez de eu cuidar do outro, de culpar o outro, olha para você.
né? Até Então, porque, quando aquela situação evoca um sentimento, por exemplo, assim, eu fiquei com raiva porque tal pessoa fez aquilo. Mas quem ficou com raiva foi você, então o sentimento está dentro de você. Então, como que você vai culpar o outro por um sentimento que você tinha dentro de você, sim, né, que evocou dentro de sim, você? Então, é algo seu que está te passando raiva, que está te fazendo raiva, alguma memória, né? E até a neurociência, ela fala sobre isso, né? O que antes os filósofos, né, falavam, como Schopenhauer, a neurociência fala que as situações, a realidade, ela não é passiva com a gente, assim, a gente só recebe a realidade, a gente só vê a realidade. A nossa experiência é ativa. O que significa isso? Que a gente interpreta a realidade de acordo com as nossas memórias, de acordo com as nossas crenças, de acordo com o que a gente acha que é possível, o que não é possível, de acordo com o ambiente ali também. Então, é uma série de critérios que a gente usa para interpretar a nossa realidade. Então, se sim. você está incomodado com uma determinada pessoa, então é uma memória sua que foi evocada, porque a gente não vê a realidade como ela é. Então, isso é um postulado, né, que a gente tem que colocar que todo mundo precisava conhecer. Você não vê como a realidade é, você vê de acordo com a sua lente. Né? E a Que gente é o precisa tema de... da live, né? Como o seu ponto de vista cria os seus relacionamentos, cria a sua realidade. E é mais ou menos por aí. Tanto que a gente vê, né, Michele, duas pessoas que passam pela mesma situação, mesmo trauma, ou tipo, dois irmãos, pai alcoólatra, eles podem ter reações completamente diferentes. Um pode seguir o pai e virar alcoólatra, o outro pode ter aversão à bebida, porque ele, né? Então, assim, tudo vai de acordo com as experiências. Lembrando, mas as experiências são as mesmas, porque eles são irmãos. Não, não são as mesmas. Pode ser irmão, pode ser gêmeo, partindo do princípio que a gente traz isso de outras existências, né? Então, Sim. é uma bagagem, né? Nós não somos só, eu não sou só isso aqui agora, não, tem várias aqui dentro, né? E o que nos torna únicos é o nosso inconsciente, né? Como os traumas, eles nos tornam únicos, né? Então, tudo começa ali na infância. Então, Sim. a infância, ela é até meio chato esse papo para a maioria da pessoa, ficou meio, né? Meio deturpado, né? Psicólogo, psicanalista sempre volta na infância. Mas a infância, ela não é um período cronológico só. Por exemplo, assim, do 0 aos 7 anos ali é a sua infância. Não é só esse período cronológico. Ela é estrutura, ela te molda como ser humano. Sim. É um Porque chão você que a gente pisa a vida inteira. Tem até uma isso. frase que fala isso, né? Você não nasce com o seu ego formado, você não nasce com o seu superconsciente, com o seu, como é que fala, o seu inconsciente formado. Ele é formado de acordo com a sua infância, ao longo dos anos, do que você vai passando ali, vai colocando aquelas informações. Então, a sua forma de relacionar, ela é baseada com o que você viu dos seus pais, com o que você viu dos seus cuidadores, né? Porque teve pessoas que Sim. não foram cuidar pelos pais. Então, aquela rede de apoio ali, de família mesmo, que você teve como experiência, é o que vai moldar hoje os seus relacionamentos, o que está moldando, né? Então, o primeiro passo é isso, é reconhecer que tudo É a aquilo... referência, né? entender suas referências, né? E também a questão da sociedade, né? Da cultura. Tipo assim, você com 30 anos tem que estar casada, tem que estar com filho, né? Tem que estar pensando no segundo. Então, é muita exigência que a gente tem que cumprir. Muitas vezes as pessoas não sabem nem se ela quer ter um relacionamento, né? Eu tenho uma cliente que ela tá com essa faixa etária, né? De 30, 32 anos, e ela sente essa pressão enorme da sociedade de ter um relacionamento. Meu Deus, eu vejo meus colegas de colégio, já estão casados, já estão com filhos, e eu ainda tô aqui, me decidindo na minha profissão, né? Tentando encontrar um caminho profissional. E é isso, gente, mas por que você tem que ter um relacionamento? Só para cumprir um check ali, né? Tá, relacionamento ok, né? Para os outros ficarem felizes, para sua mãe ficar feliz, porque talvez ela quer um neto, né? Então é muita demanda sobre a gente. E quando a gente não tem autopercepção, né? Autopercepção das projeções das outras pessoas sobre a gente, das nossas sobre as outras pessoas, a gente vai viver nesse piloto automático e no final aí a gente fica, nossa, eu não tô feliz, né? Eu não tô completa, eu sinto que falta alguma coisa. E o que sempre falta é a gente, é a nossa verdade, o que funciona pra gente. Não o que funciona para os outros, porque a nossa mãe já teve a nossa vida, já viveu, já teve escolhas delas, né? Por mais que pode ter algumas frustrações, mas isso só cabe a ela. E a gente que é o responsável pela nossa vida. Então, se ela não foi feliz, por que a gente não pode ser, né? Se você não for, então eu Fazer vou escolhas buscar. diferentes, né? Isso. Exatamente. Então é bastante profunda essa parte do autoconhecimento. Por quê? Porque a gente evita a dor, né? A gente quer evitar a dor a todo custo, né? Então, se tem alguma pessoa ali que nos causa algum tipo de dor, eu quero fugir daquilo, fingir que tá tudo bem. Não, eu não posso sentir dor, eu tenho que estar nesse relacionamento, eu tenho que estar com essa pessoa, né? As pessoas criam essa questão de fugir da dor. Mas o que a dor mostra? A dor, ela mostra aquilo que você quer. Então, por exemplo, assim, se você tá sentindo dor num relacionamento que não está, né, que tá disfuncional, o que a dor tá te mostrando? Que você não quer aquilo que você quer Não no é a sua relacionamento. verdade, Não né? é a sua verdade. Uhum. Até porque também, hoje, com esse negócio de rede social, é muito comum as pessoas ainda entrarem na comparação. Elas não percebem que as pessoas só mostram o que elas querem que você veja. Não existe, gente. Essa vida plena, linear, não existe. Aí, quando você entra nessa comparação, você se frustra, porque você está vendo todo mundo feliz e só você lascado. Aí você fala, meu Deus, Deus esqueceu de mim, que o fulano está na praia, que o fulano está fazendo, o fulano está acontecendo. E não tá, gente, não tá.
E outra coisa, mesmo que seja, o que você tem com isso? Aonde que a gente volta de novo? Volta para você. O foco é você, é cuidar de você, né? Quantas coisas, eu falo por mim, eu já deixei de fazer na minha vida, porque em vez de eu olhar para mim, eu estava olhando para lá. Porque tudo começa dentro, né? Tá tudo dentro. É aquilo que a gente começou falando assim, é a gente mudar o nosso olhar, a nossa percepção. O que tem de... Nada. Nada é só negativo, nada é só positivo. Toda moeda tem dois lados, né? Toda situação ela tem algo para te ensinar, por pior que seja, né? Então, o que aquilo quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso? Que padrão que eu estou repetindo, né, Michelle? É muito importante a gente observar isso. E no final. Porque vai chegando uma certa idade, igual, por exemplo, passou dos 40, você já começa a observar padrões, que até então você está meio distraído. Mas passou dos 40, você começa a observar que algumas coisas volta e meia acontecem de novo. Então, não é o outro, é você. O que está te conectando com isso, né? Isso. E de acordo com a psicanálise, a gente não se relaciona com o outro, a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, quando a gente começa a virar esse sujeito, né, da sociedade, a crescer, a amadurecer, a gente perde partes nossas para poder se encaixar, para poder estar de acordo com o que a sociedade acha o certo ali para você poder pertencer. E quando a gente corta essas partes nossas, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar no outro o que falta na gente, né? Tem um ponto, tem vários pontos, mas um desses é isso. A gente busca aquilo que falta na gente. Ou a gente busca reparar aquilo que foi na infância, né? Ou a gente compensa aquilo que aconteceu na infância. O que é isso, compensar? Compensar é quando uma pessoa, por exemplo assim, um rapaz, na infância dele, a mãe dele era negligente. Então, não dava a proteção, não dava ali o cuidado que ele realmente precisava ali como criança. E quando ele cresce, ele quer compensar isso. Então, o que ele vai fazer? Eu vou buscar o oposto da minha mãe. Então, eu não quero ninguém igual da minha mãe. Então, ele acha que ele está super saindo da infância dele. Mas não. A comparação é a mãe. Ele está comparando ali com a mãe, né? Está usando a mãe como referência, mas ele quer o oposto. O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar aquela mulher que prepara ali a comida para ele, que dá comidinha no pratinho, que arruma a roupinha dele na mala quando ele vai viajar, sabe? Que é aquele cuidado extremo que uma mãe faz com o filho, então ele tá achando que ele tá compensando que ele não teve. Só que essa mãe vem com um efeito colateral. O que essa mãe faz? Essa mulher, ela não permite que ele saia sozinho, porque uma mãe não permite que uma criança saia sem ela. Então vai ser aquela mulher que vai proibir ele de ter a individualidade dele. Então você não vai pro futebol, você não vai pro bar, se quiser, né, um pouquinho, você não vai ter seus amigos, você vai ter só a mim. Só se não for comigo, você não vai, entende? Então, acaba que uma hora ou outra ele vai perceber que aquilo não é funcional. Então, e o que é reparar? Reparar é quando ele encontra uma mãe igualzinha, né? Uma mulher igualzinha à mãe. Mas no sentido, inconscientemente, o que ele quer fazer? Quando as pessoas falam assim, nossa, eu casei com a minha mãe, eu casei com meu pai. O que inconsciente ela quer fazer? Ela quer ter um final diferente. Então, no inconsciente dela, ela fala, eu sou tão foda, isso não vai acontecer de novo comigo, eu vou achar alguém igualzinho à minha mãe, porque aí eu vou ter um desfecho diferente. Ela não vai fazer isso comigo novamente, porque ele tá tomando base como a mãe, então agora minha mãe não vai fazer isso, entende? Então é tudo inconsciente. São símbolos ali que a gente cria. E a gente encontra uma pessoa ali parecida, achando que vai ter um desfecho diferente. No final, acaba sempre pior, né, do que começou. Pois é, e isso explica o que eu sempre falo aqui, eu sempre trago esse exemplo. Eu carregava, né? Isso, Exatamente como você está falando. Meu pai, caminhoneiro, meu pai ausente, né? Não porque ele queria, mas porque ele precisava. Mas a minha criança não quer saber, meu pai não está aqui. Pai indisponível. Qual que era o resultado? Eu só me relacionava com pessoas indisponíveis. Eu só buscava esse tipo de pessoa. Buscava no sentido de atrair e tudo. Sim. Por quê? Porque eu queria, na verdade, um final diferente, mas não rolava. O que eu precisei de fazer? Eu comecei a entender esse padrão. Eram vários tipos de indisponibilidade, desde indisponibilidade mesmo afetiva, ou de morar numa outra cidade, ou até, gente, era um imã, um casado, então, com namorado, com noivo, com isso e aquilo. E aí, gente, não, o que é isso? O que é isso? Até que eu falei, não, isso é um padrão. Então, eu preciso de curar esse sentimento de abandono. Perdoar o meu pai. Não é fácil, gente. Não é. Já estou avisando aqui. É um processo, tá? Para que eu pudesse escolher alguém que estivesse disponível. Acredito eu que agora, pronto, acabou, resolvi minha vida. Mas... Porque é isso. E vem os testes, tá? Você acha que você tá curado? Relacionamento, gente, é a maior, como é que eu falo? A maior escola que você tem ali, a maior prova de que se você tá no caminho ou não. São os relacionamentos, né, Michelle? Porque você tá lá, não, eu tô curada, agora eu tô bem, pronto. Aí você entra no relacionamento, pronto, aí você começa a ver. É gatilho daqui, é gatilho dali, ó, isso aqui ainda não tá bom, isso aqui não tá... Aí você vai, não, tem que arrumar de novo. Aí vem o próximo. E é assim, a gente não pode desistir. Mas Né? o curar não é você atrair, né? Nunca mais você vai atrair. Mas o curar te ajuda a ter consciência. Quando você se cura, realmente, você passa a ter consciência daquele padrão e você consegue pausar ele a tempo, né? De poder dar E o continuidade. universo te testa, tá? Vamos ver, vamos mandar para ela para ver se ela vai falar. Migalhas, pessoas que aceitam migalhas. Vai aceitando, vai dizer, não, não quero mais migalha, mas ela te manda um que vai te dar migalha para ver se você vai aceitar ou não. Então você tem que ser firme, entendeu? E é assim, gente.
Jeito tem, mas você precisa de olhar. Então, é isso, né, Michele? É a sua visão. É isso que vai determinar as relações que você vive, né? É porque assim, ó, Suas é, crenças. Isso aí. muitas pessoas, assim, falam de crença como se fosse somente algo negativo. Mas nós, para experimentarmos a Terra, a gente precisa ter crença, porque são os nossos filtros. Então, para a gente poder vivenciar aqui a nossa experiência, nós precisamos ter crença. Imagina se a gente não acreditasse em nada, né? Não teria experiência. Então, a gente precisa das crenças para poder experimentar aqui essa realidade. Só que o que vai determinar ali é o que a gente estava falando, é da infância. Então, a melhor forma de você identificar aquilo, né, os seus pontos de vista, é de acordo com a realidade que você tem hoje. Então, se perguntar, o que eu conhece, é aquilo que ele sabe lidar. Então, ele vai querer aquilo dali. Né? Então, relacionamentos abusivos, por isso que mulheres vivem entrando nesse tipo de relacionamento. E às vezes, quando acontece dela conhecer alguém que traz a paz para ela, se ela não está trabalhada, se ela, né, não está curada, ela acha aquilo monótono, ela não quer. Mas, na verdade, inconscientemente, o cérebro dela precisa de quê? Da adrenalina. Cadê? Cadê a adrenalina? Eu estou acostumada com isso, eu sei lidar com isso. Essa calmaria eu não sei lidar. É assim. Sim. E outro fator, gente, que existe, o chamado viés de confirmação, né, Michele? Sim. O que é o viés de confirmação? O seu cérebro, ele é como um funcionário seu, só que ele não te questiona, ele só quer te agradar. Então você começa a falar assim: homem não presta, homem não presta, homem não presta, homem só quer abusar de mim, só quer me usar. É só esse tipo de homem que vai aparecer no seu radar. Por quê? Porque como você acredita, é a questão da crença que a Michelle estava falando. São as nossas crenças. Se é isso que você acredita, no seu radar só vai entrar isso para quê? Para confirmar a sua crença. Sim. Então, gente, isso é limitante demais, né? Você precisa expandir. Como assim que homem não presta? Tem vários homens bons aí, você só não encontrou um ainda. Mas se você mudar a sua chavinha, né? Somos um imã. Se eu mudar, né, o que eu vou atrair, vai aparecer esse homem. Então, é mais ou menos por aí. Não é tão simples, né? Existem esses dois fatores, mas... Sim. Mas só que as pessoas acham assim que é impossível a gente ter contato com o nosso inconsciente, com os nossos padrões de nos conhecer. Gente, mas é tão difícil. Não é difícil. É só você olhar cada pessoa que está na sua vida, cada coisa que te incomoda, cada pessoa que te tira do eixo, né? Aquilo ali está dizendo algo sobre você. A pessoa que você não gosta, tem alguma coisa sua que está ressoando com aquilo. Você pode ver aquela pessoa assim que você mais odeia. Faça uma autoanálise sincera. Ou é algo que você já teve, ou já foi, ou é algo que você tem, que você está sendo, ou é algo que você tem a capacidade de ser. Então, por quê? Mas é difícil assumir isso. É difícil, mas depois que você vê, é libertador.
Porque Mas ninguém aí pode te controlar mais. Você mesma tem a capacidade. Você não precisa sair falando pra todo mundo, ó, gente, ó, eu tenho uma egoísta aqui dentro de mim, ó, gente, eu tenho uma parte masoquista aqui dentro de mim, eu tenho uma parte sadista. Não, você não precisa sair falando isso pras pessoas. Mas o próprio fato de você ter a consciência é incrível. Por exemplo, assim, tinha uma mulher que eu olhava pra ela e me dava até arrepio. Nossa senhora, eu não gostava nem de passar perto, sabe? E eu utilizava algumas justificativas conscientes. Não, porque a maioria das pessoas não gosta dela, ela é difícil de convivência. Só que, no fundo, eu sabia que não era aquilo. Aí teve uma hora que eu parei e falei, gente, isso tá tirando a minha paz. Eu tô evitando ir a alguns lugares, isso tá, né, me incomodando. Então, eu preciso ver o que tem dentro de mim que tá tão incômodo assim, né, pra eu poder, o que nela, né, tem dentro de mim que tem nela. E aí, eu fui ver que era um desejo meu ter uma característica dela. Eu falei, nossa, eu queria tanto ter aquilo, só que na minha cabeça, se eu tivesse aquilo, eu ia ser arrogante. Nossa, se eu agisse dessa forma, eu ia ser tão arrogante. Então, eu não estava disposta a ser arrogante, né, para algumas pessoas. Então, isso estava me limitando de uma forma que. Ó, tem uma participação especial. Oi, eu tenho que carregar o meu tablet no celular? Tá bom, filha, mamãe, agora eu tô ocupadinha, tá? Não, mas é só pra perguntar isso. Tá bom. Cadê? Tá lá na sua bolsinha lá. Mas você deixou no campo. Ah, tá, ao depois a gente vivo é pega. assim mesmo, gente. Ao vivo. A minha hoje está no cinema com as coleguinhas. Por isso que Ah, ela sempre chega aqui do lado para dar um alô. Hoje ela está de férias, né? Aí foi pro cinema. Não. Então é isso. Então, quando a gente tem essa coragem, né? Eu acho que precisa de coragem, de você olhar que aquilo que tem no outro, que tá te incomodando, é algo seu. Por exemplo, assim, ó, um caso que eu fico observando, Até né? mesmo, só um minutinho. A coragem, às vezes a pessoa tem coragem de ser isso que ela é. E isso te incomoda porque você não tem coragem de ser. Eu não tinha, mas agora eu Entende? assumi. Eu olhei e falei assim, quer saber? Vou ser assim também. Não quero nem saber. Se me interpretarem errado, é isso que eu quero. E quando eu percebia o que eu queria ser daquela forma, que eu queria ter aquele comportamento, ela já não me incomodou mais. Foi como um passe de mágica, assim, sabe? Eu comecei a conviver muito mais fácil do que antes. Por quê? Porque eu integrei aquela parte minha. Quando a gente não integra todas as nossas partes, aquilo ali deixa a gente incompleto, deixa a gente. Aquela parte ela vai nos cutucar até a gente olhar para ela e falar assim: ó, você vai ter. Ou você me aceita aqui dentro, né? Incorpora, ou você descarta. Por exemplo, assim. Uma pessoa que tem essa questão da agressividade, né? Fala assim, nossa, você pode sublimar essa agressividade sua. Você não precisa assumir ela. Eu sou agressiva mesmo, eu sou raivosa, eu brigo com todo mundo, eu tenho falta de educação. Não precisa ser assim. Você pode sublimar ela de que forma? A sua agressividade. Faz uma luta, né? Faz uma luta, bota sua raiva aí toda pra fora e você consegue.
lugar dele, com as experiências que ele teve, com as dificuldades que ele teve, com toda aquela violência, né, que ele deve ter crescido. Eu poderia fazer a mesma coisa. Hoje, eu tenho uma vida diferente, por quê? Porque os meus pais, né, me deram criação, me deram essa base moral, essa base ética, porque se eu não tivesse tido a mesma criação, eu poderia Com muito bem, certeza. né, fazer coisas horríveis, né, É. tem pessoas que fazem. Então, a gente tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro. E no relacionamento é a mesma forma. Se a pessoa que você está se relacionando tem comportamentos que te afetam, é interessante a gente olhar, entrar no lugar dele, né? E falar assim, nossa, será que, por exemplo assim, uma pessoa que acha ruim, marido bagunceiro, será que ele teve essa criação? Será que para ele é importante organização? Será que a mãe dele, né, ou os cuidadores passaram isso para ele? Talvez para ele Ou a isso é só o organização seu interessante ponto de é o vista, seu ponto de vista. Pro ponto de né? vista dele, a organização não é importante. Ele preocupa com outras coisas, ele preocupa em ganhar dinheiro, ele preocupa em cuidar do filho, ele preocupa em criar projeto, não sei o que ele... Só que as pessoas têm tanta falta de comunicação, né, ali, de você impor aquilo que é importante para você, com medo do outro achar ruim, com medo do outro te abandonar, que aí você vai aceitando. Só que dentro de você tá ali, né, xingando. Nossa, não é possível, né, ele é muito bagunceiro. Ele faz isso para me irritar, né, muitas vezes a gente pensa, ele tá fazendo isso para me irritar, não é possível, porque, né, eu vivo brigando. Só que se você brigou e não resolveu, talvez seja a forma ali que você se expressou para a pessoa, porque a partir do momento que a pessoa entender que é importante para você a organização, talvez ela consiga ali se organizar de alguma forma que fique bom para as duas partes. Mas enquanto você estiver julgando, né, a outra pessoa xingando, brigando, isso não vai ser resolvido com uma pessoa normal, né? Lógico que com É, um narcisista, um psicopata, isso não vai se resolver, mas a gente está falando aqui de pessoas saudáveis pois é. psicologicamente. E isso que eu sempre falo, né? Principalmente em relacionamento, né? Marido e mulher ali. Se o outro tem algo que te incomoda, você tem duas opções. Ou você aprenda a lidar com aquilo, porque você não vai mudar o outro. Você não vai, gente. A gente sabe o tanto que é difícil mudar a gente mesmo, né? Aí, ó. Aqui em casa, bagunça e ironia. Pois é, a gente sabe o tanto que é difícil mudar nós mesmos. Quem dirá a gente querer mudar o outro? Porque pode ser que ele, como a Michelle falou, ele nem veja isso como um problema. Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar aqui. O que eu controlo é aqui. É fazer vista grossa. Nossa, eu, por exemplo, eu era uma pessoa muito a ferro e fogo, sabe? Tudo que falava. Hoje, gente, hoje eu finjo tanta demência. E isso me traz tanta paz, Tem coisas que são sabe? negociáveis, né, pra gente. Sim, claro, tem coisas que são inegociáveis, isso aí, né? É isso aí que você tem que estipular. O que é inegociável para mim? É isso, isso e isso. Agora, o que não for, finge demência, vai ser feliz, entendeu? Porque senão a gente não vive. Porque o Sim. outro não vai ser igual a gente nunca. Ele nunca vai fazer tudo o que você quer. Até a gente se contraria às vezes. Quantas vezes eu quero fazer uma coisa e eu acabo fazendo outra? Quem nunca, né? E aí eu vou querer que o outro faça exatamente tudo que eu quero. É até infantil a gente pensar assim, né? E, e Então a um gente precisa trabalhar esse olhar. E um ponto de vista que ajuda a gente a lidar com as coisas de uma melhor forma é que todo mundo está fazendo o melhor que pode com o que tem, né? Todo mundo está fazendo o melhor Luiz e que Rei pode. falava isso. Por mais que você ache que aquilo não é o melhor para você, a pessoa tá. Então, por isso que existe a comunicação. Então, teve um momento que eu cheguei no meu parceiro e falei assim, ó, a minha linguagem do amor é essa, eu gosto disso. Porque a gente não estava se encontrando
comigo e eu não gostava. Falei, não, isso tá errado. Não tô julgando nada, foi uma percepção. Eu falei, se eu, quando criança, não gostava de ser tratada dessa forma, por que eu vou fazer isso com a minha filha? E aí eu comecei a mudar, gente, mas é tão difícil, porque o impulso vem. Porque é aquilo que você aprendeu. E aí, quando você se coloca no lugar do outro, que é a questão da empatia, você muda o seu ponto de vista. Porque eu estou aqui no meu ponto de vista de mãe. Na hora que eu coloco. Ah lá, a Flávia falou, eu também vejo isso com a minha filha. Filhos são portais de cura. Se você está deixando de olhar para os seus filhos, né, dessa forma, porque tem muita gente que está, né, terceirizando, né, deixando para lá. Quantos filhos aí estão se perdendo e os pais não estão nem dando conta disso, porque só trabalha, está perdendo uma oportunidade. Porque é demais. E Mas nessa questão de exigência de saber as coisas, né? Repetiu nessa situação com ela, e em outra situação, quando eu fazia dever com ela. O que eu falava? Não, você tem que saber. Quando ela falava uma coisa que, né, que tinha estudado mais cedo, e ali na hora do dever ela não sabia, não lembrava, eu falei, não, mas você tem que saber, você estudou, você tem que saber. Então eu me via nessa demanda que eu tinha na infância, eu fazia essa demanda com ela também, então tudo se interligou. E essa questão aí que a Adel fala, a questão de boazinha só se ferra. Gente, boazinha, é uma escolha a gente ser essa boazinha que só se ferra. E o que a gente tem que olhar? Por que você tá sendo boazinha, né? Por que você tem que ser boazinha com as pessoas? Mas o sentido do boazinha dela ali quis falar, tipo, que as pessoas montam em cima, né? Que as pessoas... Porque a gente tem que observar as nossas motivações nas nossas, né? O que a gente faz. Então, por que eu ajudo uma pessoa que não quer ser ajudada? Por quê? Será que eu tô querendo validação dessa pessoa? Será que eu tô querendo me sentir suficiente? Será que eu acho que o meu valor é só naquilo que eu faço? Nossa, eu faço de tudo pelo meu marido, ele não faz nada por mim. Por que você faz de tudo por ele? Porque o relacionamento é 50%, 50%. Então, se você tá fazendo mais do que o seu 50%, você tem que olhar o seu comportamento, não é o dele. Porque é o seu que está diferindo, né? Porque a gente só recebe aquilo que a gente permite. Então, você está sendo boazinha e está se ferrando porque você está se permitindo isso. Eu sigo uma mulher no Instagram que ela fala, antes de ajudar um fudido, procure saber por que ele está fudido, né? Procure saber o que causou, por que ele está ali na lama, por que ele está ali na lama. Então, ele quer estar ali? Porque muitas vezes as pessoas vêm querendo desabafar, por exemplo, assim, tô com um problema. Ela só quer desabafar, só quer falar dos problemas dela mesma. E o que a gente faz? Logo a gente vai com uma solução. Não, mas se você fizer isso aqui vai resolver. Mas a pessoa não te pediu ajuda. E tem gente que ainda, para cada solução que você arruma, ela arruma outro problema. Isso! Você tem que identificar qual é a demanda da pessoa. Uma pessoa que chega em você e só reclama, ela não quer solução. Então, você escolhe. Ou você fica aí, escuta o vitimismo dela, né? E tá tudo certo. Ou você muda de assunto, ou se afasta, se for uma pessoa que der pra se afastar. E, então, muitas vezes a gente coloca a gente como boazinha quando a gente ajuda alguém que não quer ser ajudado. Nem todo mundo quer sair da lama, nem todo mundo quer ser ajudado. E esse boazinha também tá querendo aprovação de quem, né? Sim, também, tem isso. Às vezes a gente acha que o nosso valor está em ajudar, né? Quando a gente é criança, a gente faz uma coisa boa, a gente ajuda, tem aquela validação toda, aquele parabéns, minha filha é demais, minha filha ajuda em tudo. Aí quando você desobedece, não, você não merece, eu vou cortar seu chocolate. Aí depois fala, eu amo incondicionalmente. Gente, isso. Nós não sabemos amar incondicionalmente. O único que ama incondicionalmente, que foi Jesus que nos amou, mas a gente não sabe, não. Eu amo meu filho incondicionalmente. Ama nada, ama nada. Na hora que ele te contrariar ali ou fizer alguma coisa ali, você já vai ficar com raiva. A gente não sabe ainda. Porque tá cheio de comentário aqui. Tá. Pode falar. Porque o amor é complexo. O amor, ele não engloba só o amor. Ele engloba o ódio, ele engloba a raiva. Então é tudo. Você tem o conhecimento de todos os sentimentos e mesmo assim o amor ele vai prevalecer. Então ele é a mistura de tudo. Então quando a gente sabe lidar com o ódio, sabe lidar com o